Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de educação física com vocês. Aproveitando aqueles nossos recados básicos, se você não tem acesso à internet, está assistindo a aula apenas pela TV, entre em contato com a sua escola e verifique o procedimento das atividades impressas. Agora, se você acessa a internet, normalmente está usando o Google Classroom, não esqueça de realizar a atividade obrigatória, porque ela garante a sua presença nessa aula aqui, ok? Vamos cumprimentar também o Isaías, o nosso intérprete hoje. Tudo bem, Isaías? O Isaías, então, vai nos acompanhar na nossa aula. Dando continuidade ao que nós começamos na aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre as atividades junto à natureza, as atividades de aventura na natureza, né? Então, as atividades de aventura são definidas como aquelas que envolvem um alto nível de riscos físicos, podendo estar relacionadas à velocidade, altura ou algum outro elemento. Os praticantes devem dedicar uma atenção especial aos procedimentos de segurança. Essas atividades devem ser praticadas com responsabilidade. Então, só lembrando, nessas atividades, o risco sempre está presente, tá? Mas ele deve ser encarado com responsabilidade. Então, a segurança é algo que os praticantes dessas atividades não podem negligenciar, não podem esquecer, ok? Então, na aula passada, a gente viu, assim, no geral, o que são essas atividades. A partir da aula de hoje, a gente vai tratar um pouquinho mais de algumas delas. Então, a primeira que nós vamos conversar hoje é a corrida de orientação. Que tipo é essa atividade, né? Que tipo é essa corrida aí? Então, a corrida de orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas, com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola, onde está marcado o percurso que deve ser realizado no menor espaço de tempo possível. Então, uma das características principais da corrida de orientação é que o praticante não conhece o caminho e esse caminho também não está marcado, né? Ou feito uma guia com cordas ou alguma coisa. É o praticante que vai descobrindo o caminho enquanto ele vai realizando a corrida, ok? Para isso, ele usa duas ferramentas principais, a bússola e o mapa do local aonde está marcado o caminho, tá bom? Então, ele precisa ser muito bom na interpretação de mapa e no uso da bússola. Tá? Então, ela é uma corrida individual contra relógio. O que é contra relógio? Vale quem conseguir ser mais rápido, quem realizar o percurso em menor tempo, certo? Em terreno desconhecido e variado. O que significa esse negócio do variado? Nesse terreno, o praticante vai encontrar vários obstáculos naturais, variação no relevo, tá? Muitas vezes um córrego, um rio para ser atravessado, né? Então, esses obstáculos naturais irão aparecer no terreno, tá bom? Geralmente de floresta ou de montanha, né? Exatamente para que possam haver esses obstáculos diferentes, ok? Num percurso determinado no terreno por pontos de controle que o orientista, que é o corredor, né, deve descobrir numa ordem pré-definida. Para realizar, ele percorre seus próprios itinerários, utilizando um mapa e, eventualmente, uma bússola. Então, no mapa dele, o que nós temos? Pontos demarcados no mapa e numerados. Esses pontos são chamados de prismas. E ele deve encontrar esses pontos no terreno na ordem que apresenta no mapa. Então, primeiro ele tem que se deslocar do ponto de chegada até o prisma número 1. Depois, do prisma número 1 até o número 2. Ele não pode ir para o 3 e depois no 2. Ele tem que seguir a ordem da orientação, certo? E o caminho que ele faz de um prisma ao outro é ele que vai tentar encontrar o melhor caminho, certo? Primeiro exercício, então, dessa nossa aula sobre a corrida de orientação.
O que não é uma corrida de orientação. Atenção, não é característica da corrida de orientação. Alternativa A, uma corrida individual contra o relógio. B, é a arte de navegar por terras desconhecidas com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola. C, o orientista percorre seu próprio itinerário, utilizando mapa e bússola. E a alternativa D, corrida realizada em uma trilha determinada e demarcada. Então, lembre bem, qual dessas alternativas não é uma característica da corrida de orientação? Vocês terão um tempinho aí para resolver, leia de novo o exercício, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Já retornamos. Você conseguiu identificar ali qual das alternativas não é referente, né? Não é uma característica da corrida de orientação? Eu acredito que sim. Vamos ver qual que é a alternativa? Olha só, a alternativa D, aqui diz assim, corrida realizada em uma trilha determinada e demarcada. Não, né? A corrida é realizada, não existe essa trilha determinada e demarcada, né? Quem vai determinar o caminho que vai percorrer é o próprio orientista, né? Ele só tem o ponto aonde ele deve chegar. O caminho não está marcado, ok? Continuando então, qual foi o histórico, né? Da onde surgiu essa ideia dessa corrida de orientação? Como desporto, a orientação nasceu em 1850, nos meios militares escandinavos, que a utilizavam como meio de entretenimento para as suas tropas. Olha aqui, nem era para treinamento, né? Era uma diversão, uma brincadeira para as tropas. Os registros indicam que em Bergen, na Noruega, no dia 31 de outubro de 1897, que se organizou a primeira atividade desportiva de orientação. Então é claro que a orientação ela é muito praticada pelos militares, né, pelas tropas, principalmente da infantaria, porque eles aprendem a se deslocar por terrenos totalmente desconhecidos, usando o mapa daquele local e a bússola. Por isso, naturalmente, essa atividade, que ela é natural, né, das tropas militares, ela acabou virando uma diversão, uma brincadeira entre os próprios militares, de tentar fazer percursos diferentes, mais difíceis, e o mais rápido possível, tá? Mas a partir dessa brincadeira dos soldados, essa corrida, né, essa forma de corrida acabou virando um desporto. E hoje ela é entendida como um esporte, não só militar, tá? Mas também com praticantes civis, né, fazendo esse tipo de corrida, esse tipo de orientação, ok? Os países nórdicos são ainda hoje aqueles onde a modalidade é mais difundida, mais conhecida e mais praticada, tá? A maior prova do mundo, o Årjäng, realiza-se anualmente na Suécia, com um número de participantes que chegou a alcançar os 25 mil participantes, né? Divididos em equipes, certo? Em 1974, no Brasil, foi incluído no currículo da Escola de Educação Física do Exército como matéria obrigatória, né? Então, a Escola de Educação Física do Exército foi uma das primeiras escolas de formação de professores de educação física, né? Então, em 1974,
ela acabou trazendo a corrida de orientação como uma disciplina do curso de formação dos professores de educação física, tá bom? E aqui no Brasil, a corrida vem ganhando vários adeptos todo ano, né, sendo desenvolvida, principalmente aqui no sul do Brasil, por conta até, né, da questão dos imigrantes, né? Aqui no sul nós temos muitos imigrantes que vieram desses países escandinavos também, né, e acabaram trazendo a prática dessa corrida também aqui para nós, ok? Ao longo destes mais de 100 anos de existência, a modalidade foi evoluindo, tornando-se um esporte altamente desenvolvido, que é praticado simultaneamente no mesmo espaço e ao mesmo tempo por todos, independente do nível físico ou técnico, da idade ou ainda do gênero. Então, o que isso quer dizer? Todo mundo pode praticar a corrida de orientação. Crianças, mulheres, jovens, adultos, idosos, tá? Há possibilidade para todo mundo praticar e praticar simultaneamente, no mesmo terreno, né, com algumas adaptações, com diferenças de categorias, por exemplo, né? Mas a prática dessa atividade, ela é possível a todos, né? Uma coisa que é necessário para essa prática, o conhecimento de como utilizar, como manipular um mapa e uma bússola. Mas a gente já vai falar isso daqui a pouquinho, ok? O terreno deve ser agradável e com variações de relevo e de vegetação, aquilo que nós conversamos já, exatamente para que você tenha esses obstáculos naturais do terreno, tá? E deve possuir características que o tornem acessível a todos os grupos, né? Para que a prova não fique, por exemplo, limitada só àqueles experts, né? Ou quem faz isso de forma mais profissional, com mais intensidade. Desde os que iniciam na modalidade até aqueles que praticam no mais alto nível, né? A atividade ela tem que estar acessível a todos esses. As provas em parques ou em áreas urbanas, embora reduzam o fator do contato com a natureza, são cada vez em maior número, conferindo mais visibilidade às competições. O que seria isso? Provas em parques, né? Às vezes a tua cidade aí pode ter um parque grande e há a possibilidade de termos uma prova de corrida de orientação nesse parque, né? Ou mesmo dentro das escolas. Dentro das escolas a gente pode fazer uma certa adaptação e termos uma prova de corrida de orientação no pátio das nossas escolas, né? Ou mesmo dentro da quadra, num espaço bem mais reduzido, também a gente pode ter a possibilidade de uma corrida de orientação num espaço reduzido como na quadra de esportes, tá? Claro que a ideia original é nos grandes espaços, né? Mas ela pode ser adaptada até para o espaço de uma quadra de esportes, ok? Vamos lá. Segundo exercício nosso. Ao longo de sua existência, a modalidade foi evoluindo, tornando-se um esporte altamente desenvolvido que é praticado. Vamos ver quem pode praticar esse esporte. Alternativa A, simultaneamente no mesmo espaço por todos. Alternativa B, somente por atletas bem treinados e capacitados. Alternativa C, exclusivamente pelos militares. E alternativa D, nos países nórdicos, onde foi a sua origem, né? Então, quem pode praticar a nossa corrida de orientação, né? Novamente, vocês terão aí um tempinho, o tempinho é meio curto, mas dá para você ler novamente o exercício e responder. Já voltamos com a correção.
Já voltamos. Você conseguiu ler novamente o exercício, responder, encontrar qual é a alternativa correta? Vamos ver se você acertou então? Olha só. Então a corrida de orientação ela deve ser praticada simultaneamente no mesmo espaço por todos os envolvidos, por todos os praticantes, por todos os orientistas, mesmo sendo crianças, jovens, adultos, experientes ou iniciantes, né? Todos devem praticar ao mesmo tempo, simultaneamente, ok? Continuando então, vamos falar um pouquinho agora das regras básicas para a gente entender um pouquinho melhor como que é essa prova, ok? Na partida, cada praticante recebe um mapa específico de orientação, onde estão marcados pequenos círculos que correspondem a pontos de controle. Estes são materializados no terreno pelas balizas, prismas de cores laranja e branca, igual esse que temos aqui na imagem, ó, que serão visitados na ordem indicada. Existem sempre diversos percursos adaptados à condição física e técnica de cada participante. Então, olha só, ninguém conhece o terreno antes, talvez um ou outro tenha andado alguma vez naquele terreno, mas ninguém sabe a sua ordem de prismas. Então, por exemplo, eu posso fazer a corrida num sentido horário, enquanto uma outra equipe esteja fazendo essa corrida no sentido anti-horário, porque a ordem de prismas não é a mesma para cada equipe ou para cada participante, certo? Essa ordem pode mudar. Então eu recebo o mapa com a marcação dos pontos de prisma na hora da largada. Tem um tempinho ali para me orientar, né, para poder visualizar o mapa, tentar encontrar algumas características e daí começar a prova já tentando buscar o caminho mais rápido, ok? Os praticantes devem cumprir as seguintes regras ao realizarem um percurso de orientação: passar por todos os pontos de controle e marcar corretamente o cartão de controle e respeitar a natureza. Não pode danificar a natureza, ok? A característica única do esporte de orientação é escolher e seguir a melhor rota através do terreno desconhecido, numa luta constante contra o tempo e contra os obstáculos, né, vencendo os obstáculos do terreno. Habilidades: leitura precisa do mapa, avaliação e escolha da rota, uso da bússola, imprescindível, concentração sob tensão, tomada de decisão rápida e correr em terreno natural, né, com todas as dificuldades próprias do terreno. Terceiro exercício nosso, então. A característica única do esporte de orientação é servir de treinamento para militares, alternativa A. B. Promover um desafio entre o orientista e a natureza através dos obstáculos naturais do terreno. Alternativa C. Apontar quem sabe usar melhor o mapa e a bússola. Ou D. Escolher e seguir a melhor rota através do terreno desconhecido numa luta constante contra o tempo. Vamos ver se você entendeu, então, qual é essa principal objetivo e principal característica da corrida de orientação. Daqui a pouquinho, eu volto para corrigir com você.
Já voltamos. Você conseguiu resolver? Foi tranquilo? Leu novamente o exercício? Então, olha só. A característica única do esporte de orientação, qual é? Escolher e seguir a melhor rota através de um terreno desconhecido, numa luta constante contra o tempo e também vencendo os obstáculos do terreno, ok? Muito bem, vamos revisar então um pouquinho, lembrar aqui do que nós vimos durante essa aula da corrida de orientação. Um esporte muito interessante que coloca o indivíduo em contato direto com a natureza e um esporte de aventura, né? Porque vencer o terreno, né? Vencer esses obstáculos do terreno é uma grande aventura. Então vamos lembrar de algumas características principais desse esporte? Então a corrida de orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas, com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola. Nasceu em 1850 nos meios militares escandinavos, nem como treinamento, mas até como uma brincadeira para as tropas, né? Desenvolve a leitura de mapas, a avaliação e a escolha da rota, o uso da bússola, concentração e tomada de decisão e também correr em terreno natural e acidentado. Então, tudo isso eu acabo desenvolvendo ao praticar a corrida de orientação. É uma atividade que mistura muito bem os conhecimentos da educação física com conhecimentos de geografia, por exemplo, a interpretação do mapa, né, o uso da bússola e também a atividade física, né, porque você está correndo na luta contra o tempo para tentar fazer no menor tempo possível, ok? Para quem quiser saber um pouquinho mais ou ficou curioso de como que é isso de usar a bússola, né? Infelizmente, a gente não pôde ver aqui na nossa aula, né, uma forma prática de como usar a bússola, né? Talvez uma aula presencial, né, com você lá, com o seu professor, até o teu professor possa explicar isso. Mas se você ficou com curiosidade de como que se usa uma bússola, né? Várias vezes a gente comentou aqui que é preciso usar muito bem a bússola. Como é feito o uso dessa bússola? Então eu trouxe aqui 2 vídeos lá do YouTube que ensinam a como usar a bússola, né? São 2 técnicas, né? 2 técnicas de como fazer o bom uso da bússola, né? Assista o vídeo, como eu falo sempre, ele completa o conhecimento aqui da nossa aula, então é interessante que você assista esses vídeos também para aprender um pouquinho mais, né? É a nossa lição de casa, assistir os 2 vídeos aí e aprender a como usar uma bússola. Ok, gente? Espero vocês na próxima aula. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!